Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e se tem um rumor, se tem uma notícia que muita gente gostaria de ler, é a da existência, da produção, na verdade, de uma série do Darth Vader. Então vem comigo, vamos para um exercício criativo aqui, hoje, neste dia, para a gente imaginar como seria possível haver uma série do Darth Vader. Será que precisaríamos de uma série do Darth Vader? A gente precisa mesmo de uma série? Porque eu, como fã de Star Wars e grande entusiasta de qualidade, espero eu, né, de Star Wars, quando alguém me dizia que gostaria de ver uma série do Darth Vader ou um filme contando a história do Darth Vader, eu dizia o seguinte, ué, mas já existe. São os episódios 1 ao 6. Os episódios 1 ao 6 são a história do Darth Vader que a gente precisa e que a gente tem. É a saga Skywalker no seu cerne, a clássica, por assim dizer. Os episódios novos da trilogia sequel, né, fazem parte agora da saga Skywalker, mas a história do Darth Vader em si, a gente tem do 1 ao 6. Isso é inegável. Principalmente trilogia prequel, que conta a origem de Darth Vader, né, a transição de Anakin Skywalker para o lado sombrio da Força. Aí, gente, a gente já teve vários exemplos no cânone atual e em Star Wars no geral, de que o Darth Vader, quando bem contado, ele vale a pena, né? Eu acho que Rogue One talvez seja o exemplo que mais vem à cabeça dos fãs quando se imagina uma história paralela do Vader para além da saga Skywalker, né? Rogue One estreou em 2016, em dezembro de 2016, e foi um alvoroço. A cena do corredor do Darth Vader, para muita gente, é o que faz lembrar Rogue One. Apesar de que Rogue One é um filme muito sólido, é um filme muito bom e que hoje tem sido ainda melhor, né? Rogue One está subindo cada vez mais na nossa concepção, por assim dizer, na nossa concepção não, né? No nosso ranking, eu acho, por conta de Andor, né? Que tá botando Rogue One lá em cima, que tá potencializando a mensagem de Rogue One. Mas é inegável. O corredor, com o Darth Vader passando o sarrafo em um bocado de Rebel Trooper, foi massa demais. Foi muito legal e eu acho que foi um exemplo de como Vader é esse ser magnífico. E por magnífico eu quero dizer aterrorizante também. Um ser que impõe medo, um ser que a gente não tinha visto em sua total potência na trilogia original, né? Por conta de dificuldades técnicas, obviamente. Mas apenas o design do Vader, né? Apenas ele como personagem, a silhueta de seu capacete, são icônicos o suficiente para marcar gerações, que foi o que aconteceu com a trilogia original, além, claro, de uma boa história. Em Rogue One a gente teve essa potência elevada, com a força do Vader sendo mostrada em tela, com todo o poder dele sendo mostrado, ele acabando com os rebeldes lá em Rogue One. Aí a gente vai para Obi-Wan Kenobi, infelizmente, uma série que poderia ter entregado muito e não foi o que a gente esperou, né? Eu gostei de Obi-Wan Kenobi, tá? Novamente reforçando aqui que eu sou um advogado de Obi-Wan, por conta do momento que eu vivi. Pois é, gente, eu tô engasgando um pouquinho, deixa eu pegar uma aguinha. Por conta do momento que eu vivi ali com Obi-Wan Kenobi na Star Wars Celebration de 2026, quando eu entrevistei o elenco de Obi-Wan Kenobi. É um vídeo que tá aqui no canal, inclusive. E foi um momento muito especial para mim, um momento muito especial na minha vida, o que ajuda a eu gostar ainda mais de Obi-Wan, eu gostar ainda mais da história da série. E tem momentos icônicos, né? O momento da máscara mesmo, do diálogo, o último episódio, pra mim é sensacional. O Vader estressado, pé da vida, querendo o Obi-Wan Kenobi, pra mim isso também são momentos muito bons. E ele passando a lenha também, né, o duelo dele com a Reva, o duelo dele com a Reva pra mim é uma das coisas mais divertidas da série Obi-Wan Kenobi. Mas, infelizmente, não era uma história, infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, mas não era uma história do Darth Vader. Não era algo focado no Darth Vader. Então a gente vai agora fazer esse exercício criativo. O fã de Star Wars precisa de uma série do Vader? Eu não sei necessariamente se o fã de Star Wars precisa de uma série do Vader, mas eu diria que a gente precisa de boas histórias de Star Wars. E isso eu tenho falado em todo o vídeo aqui no Diário Rebelde. Tenho comentado sempre por aqui, sempre, e não tô fugindo à regra. A gente precisa de boas histórias, a gente precisa de Star Wars por cima, né? Eu acho que a gente quer esse sentimento de novo, de empolgação com Star Wars.
Eu sou um grande fã que sempre vai ser empolgado com Star Wars. Mas eu entendo quem perdeu a empolgação com Star Wars, quem está cansado, quem não quer dispendiar do seu tempo para consumir uma série nova de Star Wars, ou talvez se empolgar com The Mandalorian Grogu, que vai ser o retorno de Star Wars aos cinemas. Para esses fãs, e para quem talvez ainda não tenha feito o exercício imaginativo de ter uma série do Darth Vader, eu faço um convite. Eu convido a ler as séries de quadrinhos do Charles Soule, do Paco do Yankee do Menon também, que são lindas, são perfeitas. São séries de quadrinhos que contam muito do Darth Vader, que se aprofundam na história do Lorde Sombrio de Sith, e que aqui no canal, no vídeo da história completa de Darth Vader, eu resumo bastante para vocês. O link está aqui em cima no card, eu tenho que lembrar de botar, né? Então, eu resumo bastante para vocês essas histórias em quadrinhos no documentário da história completa de Darth Vader. Mas se você tiver um tempinho, tiver como pegar essas HQs para ler, leia. Porque você vai ver histórias de Darth Vader que se aprofundam no personagem, que contam um pouco da sua psique, que fazem você compreender os passos do Vader, o que levou o Vader, né, até a trilogia clássica, a trilogia original, e também o que levou ele na trilogia original a ter a sua redenção em Retorno de Jedi. As histórias contadas nesses quadrinhos são tão bem escritas que eu muito gostaria de ver um Charles Soule da vida sendo consultor criativo ou roteirista de uma série do Darth Vader. Charles Soule é um quadrinista sensacional, um roteirista incrível e também romancista. Ele escreve livros de Star Wars, escreveu o Luz dos Jedi aqui, da Universo dos Livros, né? Publicado aqui no Brasil pelo Universo dos Livros. Então, você ter uma história bem contada do Vader seria massa. E por mais que não tenha sido uma história do Vader, o momento dele em Jedi Fallen Order e Jedi Survivor é ouro também, porque mostra... Perdão, gente. É ouro também porque mostra como o Darth Vader pode ser o Jason de Star Wars. Darth Vader é o Jason de Star Wars porque ele consegue aparecer onde você menos espera, ele não precisa correr para te pegar e ele te pega. E ele te pega. E o Darth Vader faz isso em Star Wars Jedi, na saga de jogos do Cal Kestis. Então a gente pode ver que o Darth Vader, se bem contado, ele é massa. Se bem contado, ele é muito bom. Eu acho que uma série do Darth Vader pode não ser necessariamente o que os fãs precisam, mas talvez seja o que a Lucasfilm precisa. Talvez seja, se bem contada, claro, se bem produzida, talvez seja o que pode retomar um amor por Star Wars para muita gente. Para mim, esse amor ele nunca morreu, tá? Mas, novamente, entendo para quem morreu. E eu vejo acontecendo uma série do Vader com o Hayden Christensen de volta, com os atores que incorporaram o Vader por causa do tamanho também, e contando diversas histórias aí do Darth Vader. A gente consegue contar, por exemplo, ele duelando contra Jedi, caçando Jedi junto aos Inquisidores. A gente pode contar uma história do Darth Vader madura, adulta, mostrando esse Vader, esse melhor do Vader que a gente viu no Rogue One, nos quadrinhos, e em Star Wars Jedi e em jogos, agora na telinha, né? A gente pode ver esse Vader nesse caminho da brutalidade até a trilogia clássica, de alguma forma uma história paralela ou uma adaptação dos quadrinhos também. E eu vejo isso sendo muito bom para Star Wars, sabe? Porque o Vader é Star Wars. Eu sei, Star Wars tem muitos outros personagens, mas Star Wars está ligado à história do Vader, e Vader é a história de Star Wars. Então, você trazer uma série mais adulta, contando a narrativa de Darth Vader, do ponto de vista dele, tá? Do ponto de vista do Vader, não nada de terceiros. A gente vê essa história contada do ponto de vista do homem na armadura, do Darth Vader ferido e quebrado, que saiu de Mustafar para se reerguer como o maior Lord Sith da galáxia. O segundo, na verdade, né? Que o Palpatine, ele não vai gostar que eu falei isso, não. Mas o ponto todo é que dá para contar uma história muito madura dele e trazer os conflitos dele pra gente ver essa história aí do bem presente nele também. E aí entender por que esse homem que é um cara tão cruel, um cara que destruiu a galáxia e muitas vidas,
ainda pôde ser salvo pelo amor do seu filho. Lá no final de Retorno de Jedi, ainda pôde ser salvo para a redenção, para a luz. E então são histórias que dá... Assim, a gente pode ter essas histórias contadas. São histórias que eu acho que seriam adultas o suficiente para trazer a base de volta. E aí, em paralelo, Disney e Lucasfilm pode fazer novas narrativas para além da saga Skywalker, sabe? Que eu tenho sempre batido o martelo aqui. A gente vai ter o filme Dawn of the Jedi, que é 25 mil anos longe da saga Skywalker, para o passado, no caso, contando a origem dos Jedi. Então a gente tem, sim, narrativas que vão construir novos personagens e podem ser o que Star Wars precisa para renovar a base de fãs. Mas para manter e para reativar a base de fãs antigas de Star Wars, eu acho que vai ter que apelar para nostalgia. Eu acho que vai ter que apelar ainda para a saga Skywalker. E é nesses produtos pequenos, entre aspas, que podem permear a saga Skywalker que a gente pode ter boas histórias a serem contadas. Seja numa série do Darth Vader, seja em Clone Wars, o filme, live action, ou Ahsoka, como o rumor que a gente está conversando sobre o Ewan McGregor voltar para Obi-Wan Kenobi usando a armadura lá em Ahsoka temporada 2, ou ter um filme de The Clone Wars live action seria sensacional também. Então, há esperança. E eu vejo que isso pode ser muito positivo. Mas, novamente, tem que ser uma história muito bem contada, tem que ser uma história madura, adulta. A gente teve aí histórias contadas do ponto de vista do vilão sensacionais. Eu quero trazer Pinguim, da DC, da Warner, que pra mim foi uma das melhores séries do ano, de 2024, assim. Amei Pinguim, amei Pinguim. O cara é casca grossa, o bicho é ruim mesmo. Você é um pouco forçado a sentir pena dele em algum momento, mas depois você vê, não, esse cara é um cretino mesmo. Esse cara é um cretino mesmo. Então imagina isso com o Darth Vader. Imagina a gente se apegando ao Vader como um mestre, talvez, e aí no final ele sendo um grande cretino, como ele é. Né? Um cara maligno, um cara que é o maior Lord Sith da galáxia, sim. Corroído pelo mal, deturpado e mal, como diz Obi-Wan Kenobi. E eu vejo isso, a gente viu isso também em Breaking Bad. Só que em Breaking Bad é a narrativa do professor tranquilinho ali de subúrbio americano que se tornou vilão, que se tornou Heisenberg, Walter White. Mas são narrativas, né? São séries que contam, do ponto de vista do vilão, como essas pessoas são más. E como é isso, nem sempre existe bondade na galáxia. Skeleton Crew mostra que existe bondade na galáxia sim, mas também existe muita gente cretina. E eu acho que Vader, a série, a Star Wars Story, uma história Star Wars, pode trazer a base de fãs de volta e uma história super madura. E aí, gente, meus queridos Wings, minhas queridas Wings, sei que temos a história completa de Darth Vader no Disney Plus, temos a história completa no seu DVD, no seu Blu-ray, na saga Skywalker dos episódios 1 ao 6. Mas eu acho que a gente pode botar um voto de confiança aí numa possível série do Vader, tá? Se vier mais rumores, mais notícias sobre isso, o Hayden Christensen estando aí super pra jogo pra fazer mais por Star Wars, claro, né? Recebendo salário, mas ele tá super afim de trabalhar com Star Wars. Então por que não? Por que não? É por isso que eu quero que você comente aqui embaixo. Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos pirar numa possibilidade de uma série do Darth Vader? Vamos ver isso acontecendo juntos ou não? Você quer ver ou não quer ver uma série do Darth Vader? Pra você faz sentido? Pra você funciona? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, porque olha, pra mim faz sentido. Eu veria isso, se bem contado, se bem roteirizado, se bem produzido. E Darth Vader, pra mim, é o meu personagem favorito de Star Wars, tá? O Vader é o meu personagem favorito. Um dos meus planos é fazer um grande cosplay de Darth Vader. Eu sei que eu não tenho porte, não tenho altura, mas cosplay não é sobre isso. Cosplay é sobre você vestir e se divertir. Imagina isso como a série do Vader. Eu ia ficar feliz usando meu cosplay, hein? Ia ficar muito, muito feliz. E ia ficar feliz também com uma boa história Star Wars. Então inscreva-se no Diário Rebelde para acompanhar mais, pra gente bater esse papo. Deixa seu like aqui no vídeo, na moral, porque ajuda muito. Vamos divulgar a palavra. Convoque seus amigos e amigas para assistir isso aqui e pra gente ter essa conversa. Série do Vader, vale a pena ou não? Pra mim vale. E pra você? Inscreva-se no canal, não se esqueça, ó, tem mais conteúdo do Diário Rebelde aqui pra você consumir, porque tem muita coisa boa de Star Wars vindo pra gente aí. Eu tenho fé na força
e espero que você tenha também. Que a força esteja sempre com você.